Olá, neste vídeo falaremos sobre a tributação sobre o comércio exterior antes e depois da reforma tributária. Então, vem comigo aqui. Vamos começar falando dos tributos que serão modificados com a reforma tributária. Isso mesmo, o IPI, importação, PIS/COFINS importação, ICMS importação e ISS importação. O que vai acontecer com estes tributos? No caso do IPI, importação, a gente não tem uma total extinção do IPI. O IPI ele será, na verdade, bastante modificado com a reforma tributária e terá suas alíquotas reduzidas a zero para a maioria dos produtos da tabela de incidência, porém, ele não será extinto, porque ele continuará sendo cobrado para aqueles produtos com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Além disso, terá a criação do imposto seletivo. O imposto seletivo será cobrado nas operações de comércio exterior também, adotando essa função da seletividade, essa função da extrafiscalidade que antes o IPI adotava, mas de uma forma mais restrita. O imposto seletivo ele será cobrado apenas sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, enquanto o IPI tinha uma incidência muito mais abrangente, uma incidência sobre qualquer produto industrializado, tá bom? Em relação ao PIS e à COFINS importação, esses tributos sim serão extintos com a reforma tributária e, em seu lugar, será cobrada a contribuição social sobre bens e serviços, CBS importação, de competência da União Federal. O ICMS e o ISS, de competência estadual e municipal, respectivamente, serão também extintos com a reforma tributária e em seu lugar será cobrado o imposto sobre bens e serviços, do IBS importação. Esta imagem busca ilustrar um pouco o cenário de concentração das competências tributárias antes da reforma tributária nas mãos da União Federal. O que a gente percebe aqui é que os tributos que eu mencionei para vocês, IPI, PIS/COFINS, temos também aqui o imposto de importação, imposto de exportação, são tributos que incidem sobre o comércio exterior, todos estes, né? Em relação às taxas também, a sua cobrança de competência de quem? Da União Federal. Temos o adicional de frete para a renovação da marinha mercante, a CID combustíveis, né? A importação de combustíveis, e outros tributos que incidem na importação de serviços, como o imposto de renda retido na fonte, a CID royalties, o IOF, todos esses tributos de competência federal. Já o ICMS, ele é de competência dos estados e o ISS de competência dos municípios. Quando a gente fala de reforma tributária, né, a gente tem aqui também uma manutenção da maior parte da competência continua, né, então na mão da União Federal, CBS, IPI Zona Franca, imposto seletivo, tudo isso de competência e responsabilidade da União. E no lugar do ICMS e do ISS, a gente tem um imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Então, a gente percebe que, então, essa concentração, tanto antes quanto depois da reforma tributária, da competência com a União Federal, que também é competente para legislar sobre o comércio exterior. Então, faz sentido essa concentração de competências tributárias na mão da União Federal, que possui maior aptidão internacional. E também a União Federal, que vai exercer o que a gente chama de controle aduaneiro.
Então, faz sentido, sim, essa concentração de competências. Quando a gente fala aqui do ICMS, do ISS, é porque aqui, na verdade, a gente tem tributos niveladores. Vou corrigir aqui, né? Os tributos niveladores. E eles são niveladores por quê? Porque eles são cobrados tanto nas operações internas quanto nas operações de importação. Então é isso que a gente percebe, né? A cobrança residual do ISS e do ICMS na importação por conta disso. E aqui, quando a gente fala do IBS, também a gente está falando de um tributo nivelador. Então, por isso que a sua competência ela permanece na mão dos estados, Distrito Federal e municípios. A cobrança da importação ela serve apenas para nivelar. Nivelar o quê? Nivelar a carga tributária do bem e serviço nacional e do importado. Esse é o nivelamento pretendido aqui pelo IBS. Ah, professor, mas e os outros tributos aqui que você falou? Esses tributos aqui, eles também são tributos niveladores. Só. Esses aqui também são tributos niveladores, tá? A diferença é que eles são tributos niveladores de competência federal, enquanto o IBS é um tributo nivelador de competência compartilhada. E veremos a tempo o que significa essa competência compartilhada, né? Que tipo de poder que é compartilhado entre os entes federados, tá bom? Então, quando a gente vê aqui, a gente tem uma visão geral da classificação dos tributos sobre o comércio exterior, uma classificação que é bastante adotada na doutrina, e divide os tributos os tributos sobre o comércio exterior em aduaneiros, niveladores e outros tributos. Os tributos aduaneiros, eles têm uma característica que é o caráter discriminatório. Enquanto os tributos niveladores, eles equiparam a carga tributária do serviço nacional e importado. E os outros tributos sobre o comércio exterior, eles não são niveladores nem aduaneiros. Eles incidem, na verdade, em operações internas conexas ao comércio exterior. Aqui a gente tem nos tributos aduaneiros também, que eles só incidem no comércio exterior. E onde vocês imaginam que a reforma tributária vai atuar? Ela vai atuar de forma bem significativa em relação aos tributos niveladores, com exceção da CIT Combustíveis, que não será impactada, né? Então, que é importante destacar isso, né? Não será diretamente afetada. Os demais tributos, eles sim, né, serão, niveladores serão altamente impactados com a reforma tributária. Já os tributos aduaneiros e os outros tributos sobre o comércio exterior, não. Eles não terão essa mudança significativa.
os novos tributos, né? Então, aqui nesse cenário, após a reforma tributária, a gente tem os novos tributos niveladores. Olha que bacana. Então, daqui a alguns anos, a gente vai deixar de estudar os antigos tributos niveladores e vamos estudar apenas estes novos tributos. É o IBS, de competência compartilhada, como a gente viu, e os demais aqui de competência da União. Tá bom? Imposto seletivo, CBS, IPI Zona Franca de Manaus e de combustíveis, todos esses incidindo tanto nas operações internas quanto nas operações de comércio exterior. Então, dessa forma, encerramos nosso bloco sobre tributos sobre comércio exterior e voltamos logo mais com o nosso próximo assunto. Um abraço.